Vamos falar agora do Santa Cruz. Arthur Silva, bom reencontrá-lo. Vamos falar de Maguari 1, Santa Cruz 1. Lá em Bonito, né? No interior pernambucano, o Santa Cruz ficou no 1-1 e poderia ser pior, Arthur Silva. Arthur Silva não, Arthur Silva. Pelo que foi o jogo, o Roquenid ainda salvou o Santa em alguns momentos. O gol do Santa ainda foi de pênalti, né? O Maguari teve mais finalização, mais posse de bola, mais escanteios. Empate que já preocupa ou temos que ter sempre aquela ponderação de início de temporada, jogo 3 da tarde também, gramado pesado, ou esse desempenho do Santa Cruz já traz ao torcedor ali um sinal de alerta para a temporada? Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo aqui que está na audiência. É bom revê-lo também, Fábio. Fazia um tempo aí que a gente não gravava junto já, né? O primeiro de 2026. Acho que essa dobradinha vai ter muito ali, viu? Ficamos agora juntos ali na Série C. Ah, Acho que isso. segunda Sai parte aí da Atuzildo, entra Arthur temporada. Silva na Série C. É E isso, eu segunda continuo parte lá, da meu Deus. temporada aí Só a falta o gente Santa subir e o meu Belo não subir de novo. vamos subir juntos, vamos subir juntos. A Ah, força do Nordeste aí. Falando desse jogo, Fábio, eu acho que a sua pergunta ela é bem importante. E a minha resposta seria, não é exatamente ficar em cima do muro, mas eu acho que tem os dois lados. A gente precisa fazer a ponderação de que é a segunda partida oficial da temporada, é uma partida que foi disputada de 3 horas da tarde no interior de Pernambuco, sobre um calor intenso. Por mais que eu acho que quando o jogo estava rolando ali, principalmente a segunda etapa, me deu a sensação de que já tinha dado uma certa aliviada na temperatura. O campo também, e aí, na verdade, o campo eu vou trazer algo positivo. Eu acho que o campo me pareceu melhor do que eu imaginava, o gramado, tá? Então acho que isso não é algo que, pelo menos visualmente, não parecia um campo ruim, como a gente acaba, infelizmente, se acostumando a ver no interior de Pernambuco. Mas enfim, todos esses atenuantes relacionados a começo de temporada, etc., muito na linha do que Atos falou, né, na parte do Náutico, porque é óbvio que o Santa Cruz ele também está projetando muito mais ali um enfrentamento mais para frente na temporada do que já pensar aqui de forma imediata na segunda rodada. Para além disso, um Maguari que é um adversário complicado, o Maguari que muito provavelmente, assim, eu não vi ainda todas as equipes do interior, mas dado o contexto que a gente tem das últimas temporadas do Maguari, o técnico Suede Lima, que a gente já conhece o trabalho, que é um trabalho longevo, né, que vem desde 2024, pelo menos, no Maguari, a gente sabe que é uma das principais equipes do interior, então era um confronto difícil. Então a gente tem todos esses atenuantes que fazem a gente pensar que, ó, não é o fim do mundo se tiver tido qualquer problema dentro de campo, a gente entende, ainda é um processo, a equipe está evoluindo, a equipe está se conhecendo, está se formando realmente um time mais coeso. Mas eu acho que existem coisas sim que preocupam. E o que é que preocupa? Para mim, preocupa justamente o que tem ali uma herança de 2025. O que são problemas repetidos, ou o que são jogadores que a gente já via mostrar esse tipo de limitação e que seguem mostrando isso. Quando eu trouxer a análise individual, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Mas falando do conjunto, falando da equipe do Santa Cruz como um todo, eu acho que o que preocupa é a questão da continuidade de alguns problemas que a gente já via do Santa Cruz de 2025 e aqui falando especialmente de Marcelo Cabo. Tá? A gente viu hoje dentro de campo problemas que eu tratei aqui com você no ano passado do Santa Cruz na Série D do ano passado. O objetivo ele foi alcançado, o Santa Cruz conseguiu acesso, mas todo mundo sabe como o acesso ao Santa Cruz foi obtido. A equipe que começou muito bem a competição, caiu de rendimento, depois foi subindo aos trancos e barrancos, duas disputas de pênalti contra o América, teve um gol ali faltando 5 minutos, então não foi um Santa Cruz que sobrou na competição, foi muito superior aos adversários, longe disso, na verdade, problemas foram mostrados. E preocupa quando a gente vê, por mais que tenha todos os atenuantes que eu citei, e é importante que eles sejam pesados, mas preocupa quando a gente vê esses problemas eles sendo repetidos. Eu tenho uma opinião pessoal que eu já trouxe aqui, já trouxe no Twitter, de que eu não teria ficado com Marcelo Cabo para essa temporada. É, e eu acho que me surpreendeu a rapidez com que a gente começou a ver os problemas da condução de trabalho de Marcelo Cabo no Santa Cruz. É óbvio que eu já conhecia esses problemas, mas assim, eu imaginava que nesse começo de temporada o Santa, por ter largado
antes na preparação, teria montado um time mais coeso, não teria apresentado esses problemas pelo nível também menor de enfrentamento. A gente viu o Santa, por exemplo, começar a Série D muito bem, depois só cair de rendimento, né? Mas a gente viu um Santa que sofreu muito na saída de bola, um Santa assim com muita dificuldade na saída de bola. A gente viu várias vezes isso acontecendo e gerando lances de perigo para a equipe do Maguari. Um Santa defensivamente também muito precário, desatento, espaçado. O time do Maguari conseguindo trocar passes, a gente viu no segundo tempo, depois a gente vai entrar nessa análise, mas assim, beleza que o Maguari é bem treinado, que é uma equipe difícil, mas em algum momento você via, parecia que o Santa Cruz estava enfrentando uma equipe da primeira prateleira do futebol brasileiro, pelo nível Colocou de na roda o dificuldade. Maguari? Colocou o Santa na roda? Sim, no segundo tempo, no começo ali do segundo tempo, Fábio, teve dois momentos que colocou na roda assim, e foi uma blitz que o Roquene teve que fazer duas ou três defesas em sequência. E isso por dois momentos no segundo tempo, sabe? E no comecinho assim, o Maguari colocou o Santa completamente na roda e muito ligado a essa questão defensiva, a desorganização, né? A linha dos volantes completamente distante, você tendo espaço ali entre linhas para o Maguari conseguir atuar e aproveitando isso, fazendo trocas de passe rápidas, sabe? Então, isso é o que preocupa. E preocupa, no meu caso, por ser algo repetido. Se a gente estiver falando aqui, e a gente teve, tá? E eu vou citar mais para frente, problemas novos, vamos dizer assim. Atuações individuais que decepcionam, porque não era o esperado, né? Ou porque são jogadores que chegaram agora há pouco tempo e a gente imaginava um nível de atuação menor. Isso me preocupa menos. Por mais que sejam atuações de nível baixo, mas porque, pô, tá chegando agora, a gente já conhece, a gente sabe o histórico, não é o padrão de atuação que esse jogador já teve no próprio Santa ou fora do Santa Cruz. Então, a gente imagina que isso vai evoluir. A gente sabe que começo de temporada é assim mesmo, mas quando começam a ser comportamentos que a gente já viu reiteradas vezes, aí gera aquele alerta de tipo, até que ponto é começo de temporada e até que ponto é realmente um problema do trabalho, sabe? Então, acho que hoje, no final do dia, é essa preocupação que fica, mas eu já O Santa recebi tem até algumas. uma diferença, né, Arthur? Pro Náutico e sobretudo pro esporte, é que teve um bom período de pré-temporada. Não é que teve aquela pré-temporada de 15 dias, 20 dias, muito jogador chegando durante a pré-temporada, não, né? O Santa teve um mês e meio praticamente, né? E muitos Exato, remanescentes exatamente. também, né? Não é que mudou o time 100%, tem que entrosar. Teve mudanças, mas não foram tantos jogadores. Tem uma base ali ainda do ano passado. Então, eu acho que até a régua, né, pro Santa tem que ser até um pouquinho maior, porque ele teve coisas que os adversários não tiveram. Exato, exatamente, Fábio, exatamente. É esse o ponto que eu parto do pressuposto. Obviamente que mesmo com isso, mesmo o Santa Cruz começando, vou colocar aqui um mês antes dos seus adversários, a preparação, a gente sabe que a segunda partida da temporada é muito diferente da 20ª, da 15ª, da 18ª, é óbvio, né? A evolução ela é um processo contínuo e tem que seguir assim. Na verdade, o que a gente quer é que aconteça isso, que não tenha involução. Mas é óbvio que o parâmetro para o Santa Cruz ele é diferente do que se a gente comparar com o Sport que vai jogar a primeira partida contra o Náutico ali no Clássico, pô, a expectativa é muito diferente, né? E é um trabalho de continuidade, é o mesmo técnico, como você falou, um elenco que mudou. Foram 10 contratações, mas assim, você teve uma permanência além de mais do que 10 jogadores. O time titular você talvez tenha meio a meio em termos de permanências e novas contratações. Então existe uma espinha dorsal. E aí é como eu falei, o que me preocupa mais é quando a gente vê problemas repetidos. E até o que eu estava complementando antes, Fábio, assim, eu já percebi no Twitter muitas pessoas indo na linha do Pedro aqui, por exemplo. Um abraço aí para Pedro Casé, que está sempre nos acompanhando, está lá no Clube 45. Super gente boa. De que a torcida está sendo muito alarmista, e aqui eu me incluo dentro da torcida, né? A corneta, amigos meus mais próximos também falando isso, que a corneta está muito pesada. E o que eu falo para eles é, veja, eu acho que existem sim pessoas sendo muito alarmistas. Eu vi, por exemplo, gente na rede social hoje, Fábio, falando de lista de dispensa de jogador. Jogador que está fazendo a segunda partida pelo clube, o que não faz o menor sentido. Eu já vou dar o spoiler para todo mundo. Você não vai ver eu fazer isso aqui de forma alguma,
porque não faz o menor sentido, né? Principalmente se a gente estiver falando de jogadores novos, 2 partidas não é o suficiente para a gente ter uma avaliação definitiva de ninguém. Eu acho que a gente pode ter preocupações, a gente pode ter ligações com avaliações anteriores que a gente tinha para dizer eu acho que isso aqui não vai funcionar, mas lista de dispensa não faz sentido, até por uma questão, mesmo se a gente tivesse uma definição aqui, do ponto de vista de responsabilidade, sabe? Você contratar um jogador para depois de 2 rodadas você dispensar não faz o menor sentido. Então aqui é uma loucura. Eu já vejo muita gente, por exemplo, cobrando e criticando muito forte Marcelo Cabo. Aqui eu já entendo, tá? Porque eu acho que é muito de uma conta que já se tinha do ano passado. É aquela história, não se zera o processo quando se É. começa a nova temporada. Vem a herança, tanto positiva como negativa. A gente teve o exemplo agora de Atos comentando sobre Hélio dos Anjos. Se Hélio dos Anjos fosse um técnico novo, provavelmente a avaliação dele seria diferente do que de um técnico que já entregou tudo que Hélio entregou no Náutico, sabe? Então, a herança ela vem tanto para o positivo como para o negativo. Então, faz parte do processo. Agora, obviamente a gente ter as avaliações, a gente poder criticar, elogiar o que é que deu certo, o que é que deu errado, mas também tem um pouco de parcimônia ali, de entender que não é com 2 rodadas que está tudo certo, ou está tudo errado, ou tem que mudar tudo, ou tem que mandar todo mundo embora, tá? Então, eu acho que é importante tentar encontrar esse meio do caminho, esse meio termo. Muito bem. Aqui o Pedro Caselli reclama que o time jogou 70 horas depois do jogo contra o Decisão, né? Jogou 6 da noite, a Domingo, né? primeira partida, né? O jogo acabou às 8 e já jogou na quarta-feira, 3 da tarde. Isso é um atenuante para você, Arthur Silva, essa questão do período curto de Acho que preparação, sim, mais o horário do jogo, dá para acho que colocar sim. isso, tirar um pouquinho do peso da galera por isso? Tudo tem que ser pesado, como eu falei, Fábio. Eu acho que isso faz parte sim, ainda mais num momento de começo de temporada, que você ainda está se preparando e tudo mais. Então, faz sentido esse ponto. Eu só não acho que ele pode servir de justificativa para todos os problemas que a gente viu dentro de campo, de achar que, não, por causa disso, então tem um salvo-conduto de que o que acontecesse dentro de campo estava justificado. Eu acho que isso precisa ser pesado na análise. Como com certeza vai ser pesado na hora da gente fazer uma análise, porque assim, se o Santa Cruz tivesse esse tipo de atuação num mata-mata, num jogo de quadrangular de Série C, tenha certeza que a avaliação seria muito mais severa. Sendo no começo de temporada, a gente tem esses atenuantes, eu acho que tem que ser levado em consideração sim. Bom, e o Johansson também está por aqui. Ele fala que o Thiaguinho, com razão, bastante criticado, cansou de, nos últimos 2 inícios de ano, fazer gols em oportunidades como a qual o Matheus Regis perdeu, que só mostra como regrediu de nível ao trazê-lo. Nas análises individuais, A vamos gente. tratar desse tema. Bom, vamos falar sobre o jogo, Arthur Silva, porque normalmente, né, quando a gente tem um time grande contra um time pequeno, quando o time grande tem dificuldades, é muito por não conseguir, não conseguiu furar o bloqueio, mas ficou muito com a bola, teve chance. Hoje foi um jogo que o Santa não venceu e teve 44% de posse de bola, o Maguari teve 56%. O Maguari teve 14 finalizações, 8 no gol. O Santa teve 9 finalizações e 4 no gol. O Maguari teve o dobro de finalizações no gol. Escanteios, 10-4 para o Maguari. Então, isso é a grande preocupação. Não é que o Santa empatou, perdendo gol, pressionando. Perdeu jogando mal, né? Com o adversário mal, eu não sei. Aí você vai dizer se foi um jogo ruim de fato ou não. Mas o fato é que quem parecia o time grande, quem parecia um time com uma folha de cerca de 1 milhão, era o Santa. Era o Maguari, não o Santa. Sim. Fábio, para falar um pouco mais da história desse jogo, eu acho que vale a gente voltar na parte cronológica, e eu vou chegar no ponto que você citou, e só dando spoiler, o Santa jogou mal, sim, tá? Como você trouxe ali no comentário, não está fora de contexto. Em termos de escalação, o Santa teve hoje 2 mudanças em comparativo com a equipe que enfrentou o Decisão. O Santa teve uma mudança no meio-campo. Andrei deu vaga para Pedro Favela como titular, na dupla de volantes, junto com Balotelli. E no ataque, o Santa Cruz teve a mudança de Robinho, dando lugar a Vitinho. Né? E eu acho que foram 2 mudanças interessantes, tá? E o sentimento que eu pude captar da torcida foi bem nessa linha, de que realmente foram mudanças que fizeram sentido. Andrei não teve uma boa estreia, mas eu acho que essa saída de Andrei nem foi tanto
apenas pelo rendimento dele, mas mais por característica mesmo. O Santa estava indo para um jogo mais difícil contra um adversário, como a gente já falou aqui, um dos melhores do interior, se não o melhor, né? Talvez disputa essa posição ali com o Retrô, embora não seja exatamente o interior, mas nesse sentido de não ser o trio de ferro. E além disso, 3 da tarde, um gramado que por mais que tenha se parecido ali ter qualidade, né, melhor do que eu imaginava, mas com certeza um gramado pior do que o da Arena Pernambuco, mais duro, que cansa mais. Então um jogo mais físico, que o Santa precisaria ter uma marcação maior. E aí Andrei não é esse jogador. A gente sabe que a principal valência de Andrei é muito mais ele com a bola no pé do que ele sem bola, além de ser um cara que vem sem minutar tanto nos últimos anos, então a questão física não é a sua principal aptidão, então fez sentido essa escolha por Pedro Favela. E no ataque, aqui eu acho que talvez tenha sido o rendimento. Robinho, de fato, não funcionou, foi o pior jogador do Santa Cruz na partida contra o Decisão. Já Vitinho, por outro lado, foi o melhor ponta do Santa Cruz naquela oportunidade. Ele entrou no segundo tempo, conseguiu contribuir com a equipe em algumas jogadas, então me pareceu esse tipo de mudança, até porque em termos de característica, eu acho que Vitinho e Robinho têm características semelhantes, né, de ser um ponta rápido, agudo, então não acho que foi uma circunstância de jogo. E aí, falando do jogo em si, foi um jogo que começou bem aberto, tá? As duas equipes tendo espaço, mas sem conseguir ter muita precisão no último terço, né? Sem conseguir criar jogadas. A gente viu basicamente isso ali até próximos 15 minutos. As duas equipes tendo a bola, buscando o jogo, mas ninguém conseguia se sobressair tanto. E aí, depois desse primeiro recorte inicial, que eu acho que é natural, um jogo de tarde, 3 da tarde, no ápice do calor, todo mundo ainda se segurando talvez um pouco, né, para não se lançar totalmente na partida. Depois disso, aí tem um recorte que para mim é o melhor recorte do Santa Cruz no jogo, e talvez o melhor recorte do Santa Cruz na temporada até aqui. Porque o Santa, de fato, teve um momento ali entre os 12 até os 25 minutos, próximo aos 30 minutos, que o Santa foi muito bem e conseguiu, esqueci aqui a palavra, mas conseguiu colocar o Maguari nas cordas, sabe? Isso começa no primeiro lance, que foi o maior gol perdido que o Santa Cruz teve na partida, um cruzamento na esquerda de Rodrigues, que a bola acaba passando de Patrick Alain e Vitinho tem a chance de finalizar e finaliza na trave. E depois disso o Santa abafa muito bem o Maguari, que sem conseguir o Maguari sair para o jogo, basicamente. Né? O Santa marcando bem na saída de bola, recuperava rapidamente a bola e conseguia gerar novos lances de perigo. Então, eu até anotei aqui para citar, mas o Santa teve esse lance de Vitinho, o Santa teve uma jogada de escanteio, onde Patrick Alain cruza muito bem Pedro Favela cabeceia para fora, acaba desperdiçando também essa chance. Tem outro lance que Quirino faz o pivô, Patrick aciona a esquerda ali com o Rodrigues para o cruzamento, mas depois da cabeçada acaba sendo não tão forte. E aí você tem também um lance de finalização de fora da área de Patrick Alain. Então, 4 chegadas, nem todas ali no mesmo nível de perigo, mas 4 chegadas boas do Santa Cruz. E nesse meio tempo o Maguari só conseguiu uma finalização de fora da área com o Memo, que é o capitão da equipe. Então, realmente foi um momento do Santa Cruz abafando o Maguari. E isso acaba quando a gente tem a parada técnica. Tem um momento ali que eu nem sei se a ideia é exatamente do árbitro era ter uma parada técnica ou foi uma falta, ele aproveitou para fazer uma parada de reidratação, mas quando a gente volta dessa parada de reidratação, ali o jogo muda. Ali o Santa Cruz já não consegue se impor tanto e principalmente o Maguari começa a crescer na partida, começa a ter mais espaço. Pouco tempo depois disso, o Maguari chega ao gol, uma belíssima jogada do Maguari, uma troca de passes rápidos, mas assim, com uma contribuição muito grande também da defesa do Santa, principalmente o lado direito da defesa do Santa. Pedro Costa, que eu tanto já falei aqui, ele anda na jogada, ele está assistindo o jogo dentro de campo. A jogada acontecendo ao redor dele, ele andando, observando, sem fazer nada. Eurico também falha, porque no meio dessa troca de passes ele sai para dar o bote, erra, e aí depois fica o rombo ali que o William Alves tenta corrigir, mas não consegue. E o Maguari abre 1-0 no Santa Cruz. Depois que o Maguari abre 1-0, e Marcelo Cabo, eu acho que ele até trouxe na entrevista, algumas pessoas falam que o Maguari abriu o placar no melhor momento do Santa. Veja, se você considerar o tempo contínuo, sim. Porque, como eu falei, o Santa teve antes desse gol do Maguari o seu melhor momento, não só na partida, mas nas duas partidas. Porque esse recorte ofensivo que o Santa Cruz teve, ele não teve nem contra o Decisão. Por mais que contra o Decisão o Santa Cruz tinha marcado os gols rápidos ali, mas eu peso que foram gols que tiveram uma enorme contribuição do goleiro do Decisão e do zagueiro que cometeu um pênalti infantil, né, e dando a chance ali para o Santa Cruz ampliar o placar.
Mas hoje o Santa Cruz conseguiu ter jogadas trabalhadas, conseguiu abafar de fato o adversário. Só que teve nesse meio tempo uma parada técnica ali que mudou um pouco a cara do jogo. E como eu falei, o retorno, o Maguari já cresce e o Santa Cruz cai de rendimento. Depois que o Santa Cruz leva esse gol, acaba chegando no gol numa jogada pela direita, onde é, Pedro Costa ele faz um lançamento para Patrick Alain. Tem uma participação muito importante ali de Quirino fazendo a parede, segurando o zagueiro para a bola conseguir passar até chegar em Patrick Alain, que faz o lançamento para Renato. E Renato acaba sofrendo pênalti e depois ele mesmo converte, fazendo 1-1. Né? Numa jogada que eu acho que vale destacar, que talvez seja, e aí é aquela história, né? A gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente elogia também. Uma das coisas mais positivas que a gente tem visto do Santa Cruz em 2026 em termos de jogada trabalhada até o momento, que é, a gente já falou aqui várias vezes como o Quirino é um centroavante que sai muito da área, como ajuda muito, ele volta para fazer jogo, faz o pivô, mais assim, tentando participar da jogada, muitas vezes abre para o lado, né, para participar do jogo, enfim, tem uma movimentação muito grande. E aí, quando o Quirino tem essa movimentação, abre o espaço, então, da referência. E Renato vem conseguindo aproveitar muito bem para fazer esse facão e aproveitar esse espaço. Então, quando o Quirino sai e fica ali o espaço centralizado, muitas vezes Renato tem ocupado para ser um falso 9, vamos chamar assim, e daí tem surgido jogadas interessantes do Santa. Foi assim que surgiu, por exemplo, o lançamento de Patrick Alain lá no primeiro jogo, onde Renato sofre o pênalti, e foi assim que surgiu novamente numa jogada um pouco diferente, porque o outro lançamento de Patrick Alain na jogada passada, ele está bem mais recuado e faz um lançamento mais longo, mas hoje também ele encontra o passo para Renato fazendo essa movimentação diagonal, da ponta para o meio após que Quirino abriu espaço, e ele sofrendo ali a falta do adversário. Então esse é um ponto bem positivo que o Santa vem apresentando, uma jogada que vem funcionando. E ali o Santa chega no 1-1. Mas depois disso, lá assim, de imediato, o Maguari já tem uma chance claríssima de fazer o 2-1, né? Um lance de cruzamento que o jogador acaba não conseguindo finalizar, enfim, e a gente acaba o primeiro tempo num 1-1 justo, porque eu acho que o Santa Cruz realmente teve um recorte ali que ele merecia ter saído com gol, teve a oportunidade para isso, mas também o Maguari merecia ter feito o seu gol, então 1-1, esse foi o primeiro tempo. Eu vi algumas pessoas falando que foi um primeiro tempo bom do Santa Cruz. Eu não diria que foi um primeiro tempo bom, tá? Eu acho que é um primeiro tempo que teve um recorte bom. Um recorte, você pode até dizer muito bom, se você pesa todos esses atenuantes, a questão do adversário ser complicado. Foi realmente um recorte muito bom, mas fora isso, o Santa se perdeu na partida. Então, no balanço, talvez um primeiro tempo médio, assim, sabe, regular, não acho que seria um primeiro tempo bom. Só que o ponto que pesa mais é que o segundo tempo do Santa Cruz ele foi assim, assustador. Sobretudo o começo do segundo tempo, que a gente já falou aqui, né, do Maguari ter colocado o Santa Cruz na roda, e de fato foi o que aconteceu. A gente volta para o segundo tempo, e assim, já no primeiro minuto, tem uma jogada pela esquerda, né, da equipe do Maguari, com um cruzamento e uma cabeçada que Eurico dá total espaço para o jogador do Maguari. E logo depois a gente tem as duas blitz, né, que o Maguari consegue chegar. A primeira, mais uma vez, chegando pela esquerda, em cima de Rodrigues, e aqui é um ponto importante que a gente vai trazer nas avaliações individuais. Assim, o lado direito do Santa Cruz foi uma avenida completa no primeiro tempo. Era onde o Maguari fazia as jogadas. Não só o lance do gol, mas outros lances. Tá? Que o Maguari chegava com perigo. No segundo tempo foi a esquerda. A esquerda foi uma avenida completa. Rodrigues não conseguiu dar combate, não conseguiu. Na verdade, no finalzinho do primeiro tempo já estava dando esses sinais. E aí no segundo tempo foi que isso aconteceu de vez. Então, primeiro veio uma jogada pela esquerda que gera uma blitz ali, basicamente duas finalizações que Roquerense precisa salvar o Santa. Poucos minutos depois, a mesma coisa agora pelo lado direito, a equipe do Maguari chegando, e lado direito defensivo do Santa Cruz, que eu digo, né? E mais uma vez Roquerense salvando. Nesse meio tempo, o Santa, basicamente, ele tem apenas uma chegada no ataque que Patrick Alain aciona muito bem Quirino, ele faz um lançamento muito bom para a ponta, do outro lado com o Vitinho, mas Vitinho acaba não conseguindo dar sequência na jogada. E aí o Santa começa a fazer as primeiras mudanças. E as mudanças que Marcelo Cabo fez, eu vi muitas críticas por parte dos torcedores, principalmente porque a primeira mudança dele foi tirar Vitinho, que é um ponto para colocar um volante, que é Gabriel Galhardo. Então todo mundo olhou e disse, pô, 1-1, o cara vai segurar o empate e tal. E eu acho, no momento onde a mudança foi feita, eu não entendi muito bem qual era o objetivo dele. Mas depois, com o time postado dentro de campo, eu entendi e eu acho que fez sentido.
A ideia dele, pelo que eu pude perceber, foi povoar mais o meio-campo. O Santa Cruz vinha tendo um problema desde o início da partida de dar muito espaço naquele setor. Eu até esqueci de comentar antes, mas muito dessa troca de passes, dessa liberdade que o Maguari estava tendo, era um espaço ali na frente da área. Tinha muitas jogadas pelas laterais, porque os laterais do Santa Cruz, a gente vai ver no campinho, foram tenebrosos na partida de hoje, mas tinha muito espaço pelo meio também. Até porque essa triangulação, ela para acontecer no lateral, normalmente vem o meia também ali para dar uma superioridade numérica no setor e eles conseguirem fazer essa troca de passes. E o Santa estava dando muito espaço nesse sentido. Os volantes não vinham funcionando. O Santa precisava ganhar o meio-campo novamente, como a gente sempre fala. E aí você ter 3 volantes, mesmo que os volantes não funcionassem tão bem, mas pelo menos você estava ganhando ali em quantidade, sabe, em número, para poder fazer uma dobra na marcação, para poder cobrir um avanço do lateral ou para poder dar mais suporte mesmo na marcação nessas jogadas que o Maguari vinha tentando. Então, essa foi a primeira parte. Só que a dúvida era o que é que ele vai fazer ofensivamente, porque ele perdeu um ponto. Ele vai jogar Patrick Alamba à ponta, vai perder o jogador que vinha sendo a principal arma ofensiva do Santa, mas ele não fez isso. Na verdade, Patrick Alamba seguiu centralizado, e o que aconteceu é que ele deu um espaço na direita para Pedro Costa, que era o lateral direito, subir quando tivesse o Santa Cruz indo para o ataque. Então Pedro Costa ofensivamente virou o ponta. E eu acho que foi interessante porque Pedro Costa conseguiu melhorar no aspecto ofensivo. Acho que Pedro Costa seguiu tendo uma partida abaixo, ele tecnicamente não esteve num dia muito bom, errou muito o gesto técnico, mas quando ele teve esse espaço maior para progredir, ele conseguiu ter algumas jogadas de cruzamento, pelo menos uma ou duas, que ele conseguiu participar, conseguiu crescer um pouco no jogo. Eu até falei no programa passado que Pedro Costa é um jogador que ele precisa de espaço, porque a principal característica dele é velocidade, é progressão. E ele jogando como lateral, ainda mais com pontas que não agregavam tanto, como teve Robinho e como teve o caso de Vitinho hoje, que não fizeram partidas tão boas, Vitinho um pouco melhor do que Robinho, ele não vinha conseguindo participar. Não que isso justifique as atuações muito abaixo dele, porque o que mais vai pesando para mim é a parte defensiva. Mas nessa característica ele conseguiu crescer no jogo. E o Santa conseguiu equilibrar mais as ações. Não que o Santa passou a jogar bem, mas o Santa saiu daquele sufoco, saiu de estar na roda por parte do Maguari para conseguir participar um pouco mais da partida. E aí o Santa foi chegando, teve algumas possibilidades, né, foi crescendo um pouco no jogo, mas nesse momento era mais realmente igualar a partida. Pouco tempo depois, o Santa faz as 3 mudanças de uma vez, que é quando entra Matheus Regis, entra, deixa eu lembrar, William Júnior e entra também Matheus Regis, William Júnior e Andrei, saindo o Balotelli. Isso. Quando o Santa faz essas mudanças, eu fiquei na dúvida do que é que ele estava buscando com essas mudanças, porque a minha ideia aqui era que ele mantivesse esse esquema de jogo que estava funcionando e apenas talvez mudar as peças, mas eu achei que o Santa ficou um pouco mais confuso, porque Matheus Regis não ficou utilizando a mesmo posicionamento que Renato. Por mais que Renato tivesse completamente sumido no jogo, eu até estava brincando com a amigo que no segundo tempo a gente tinha que olhar em aplicativos ali, tipo SofaScore, se Renato ainda estava em campo, porque ele não tocou na bola no segundo tempo, basicamente. Mas ele não ficou com o Matheus Regis preso na esquerda e dando esse espaço na direita. O Matheus Regis ficou flutuando. Então a gente viu o Matheus Regis, por exemplo, fazer jogada na direita, fazer jogada na esquerda, se movimentar um pouco mais em campo. A gente não viu mais tanto Pedro Costa, por exemplo, aparecer para essa jogada ofensiva. No ponto de vista do meio-campo, eu acho que a entrada de Andrei deu um pouco mais de qualidade no passe, né, que o Santa estava precisando. Por outro lado, o William Júnior nem entrou tão bem, a gente vai falar na parte individual. E o Santa chegou a ter oportunidades, tá, Fábio? A principal delas, que é o que o torcedor mais vai ficar lembrando e o torcedor mais vai lamentar, foi um ótimo passe, uma ótima bola de Andrei, que Matheus Regis teve uma chance ali cara a cara com o goleiro e acabou desperdiçando. Eu acho que até por isso que Johansson trouxe aqui o comentário sobre Matheus Regis, a gente vai trazer na análise individual, mas assim, realmente uma chance única que o Santa Cruz teve, e nesse recorte foi basicamente a única chance. A gente não vai lembrar nada a mais assim que o Santa Cruz teve. Teve outra, na verdade, que foi uma jogada pela direita que a bola chega para Matheus Regis, ele finaliza na marcação e na volta o William Júnior finaliza para fora, ele reclama muito pedindo escanteio, isso já era nos acréscimos. Mas nesse meio tempo também a gente teve o Maguari chegando com perigo, tá? Para não parecer que depois que teve essas substituições o Santa foi senhor do jogo, muito longe disso. O Maguari
Teve uma sequência de 3 ou 4 escanteios, por exemplo, que ele levou perigo. Teve um erro de saída de bola de Eurico, que foi um ponto que eu falei, né, a dificuldade que o Santa teve na saída de bola. O próprio Eurico, que é o expoente do Santa Cruz na saída de bola, que tem mais qualidade, vacilou e o Maguari chegou com perigo depois, quase consegue complicar a vida para o Santa Cruz. Então, no final, foi um segundo tempo muito pobre do Santa, tá? Porque todas essas mudanças que eu falei, tentando recolocar a equipe do jogo, foi realmente isso que eu disse, recolocar o Santa no jogo, fazer o Santa voltar a competir, porque o Santa não conseguiu, em regra, competir no segundo tempo. E no final foi isso, 1-1, que acaba sendo lucro, porque por mais que o Santa Cruz também tenha tido suas oportunidades desperdiçadas, e aí a principal é aquela de Matheus Regis, o Maguari, muito mais. Esses momentos de blitz aqui, por exemplo, assim, cara, foram duas defesas em sequência de Rock Kennedy no lance. No outro eu não lembro se são duas ou são três, assim, absurdo o que ele salvou. Ali a tendência natural era sair gol do Maguari, fora outros lances de escanteio, de cabeçada, sabe, lance para fora. Então, realmente uma blitz Teve gigantesca um do lance na Maguari. pequena área, né? Acho que foi até mais no início, né, do segundo tempo. O Exato. jogador na pequena área isolou. Então, assim, o Maguari tenho certeza que sai lamentando, porque criou oportunidades o suficiente para conseguir a, o resultado, né? Conseguir a vitória, mas o Santa conseguiu o empate, né? Eu acho que em termos de resultado é um resultado interessante, tá? O jogo, com todas essas dificuldades que a gente já citou aqui, eu não vou repetir, realmente era um desafio, não era dos desafios mais fáceis, e você conseguir somar um pontinho não deixa de ser relevante, tá? Para a campanha do Santa Cruz. Agora a equipe precisa evoluir. Eu acho que a preocupação da campanha do Santa Cruz ela não é de resultados. O Santa teve um bom resultado, por exemplo, contra o Decisão, o 3-0. E eu trouxe aqui a análise. Em termos de resultado, pô, nenhum problema. Mas a gente falou, a defesa está dando muito espaço. E com certeza uma equipe como o Maguari vai saber aproveitar melhor. E olha que o Maguari nem aproveitou tanto assim, porque só fez um gol, mas teve espaço para fazer mais, né? Sufocou mais o Santa, levou mais perigo, fez o Kennedy ter que trabalhar. Então acho que o ponto principal é esse, é a atuação. É o Santa conseguir evoluir, conseguir melhorar e voltando ali ao que eu falei no começo do programa até para responder, o que preocupa são os erros repetidos, são as falhas que a gente vê um filme se repetindo de 2025. Isso realmente é o que mais preocupa. O que tem de novo, jogadores, algumas decepções, eu acho que faz parte e muitas vezes ali pode estar ligado ao contexto realmente de começo de temporada. Muito bem, vamos para o campinho. Antes tem um comentário aqui do Paulo Cordeiro, ele fala, excelente análise do canal, a ideia, a inteligência, os detalhes, vai crescer muito e muito merecido. Mas é impressionante a má vontade com o Santa Cruz, hein? Ele elogiou e deu uma cornetada no final, Arthur Silva. Má vontade ou o Santa Cruz que também não se ajuda? Veja, eu não sei se Paulo está falando, achando que eu estou sendo muito corneteiro aqui na avaliação, mas enfim, um abraço aí, Paulo. Obrigado pelos elogios e não tem má vontade não. Na verdade, assim, só o que tem aqui é boa vontade. A crítica aqui é pensando em evoluir, conseguir render melhor para conseguir os objetivos na temporada. E assim, o Santa também precisa fazer sua parte, né? No dia que tiver um desempenhozinho interessante, e a gente trouxe aqui elogios dentro da avaliação. Eu trouxe, por exemplo, uma movimentação interessante ali de Renato que está funcionando. O Renato, em 2 jogos, já conseguiu 2 gols, por exemplo. Né? Então, é um cara que está conseguindo ajudar mais do que ele ajudou ano passado, por exemplo. É um cara que tinha uma crítica muito grande da torcida. A torcida hoje já vê Renato talvez como principal ponta do Santa Cruz. Então, existem sim pontos importantes, mas também tem coisas que estão devendo. Claro, com todos os atenuantes, mas a gente precisa pontuar o que de fato vem acontecendo dentro de campo. Muito bem, então respondido aí, abraço para o Paulo, para o Pedro, para o Johansson aqui que estão interagindo sobre o Santa. Quem está aí também pode mandar a sua mensagem. Bom, vamos para análise individual. Rô Kennedy salvou? Já dá para adiantar melhor em campo para o goleiro? Pode sim, pode sim. Rock Kennedy melhor em campo. Vou colocar um muito bem para ele, tá? Assim, foi um jogo em que foi acionado e de fato foi muito bem. Todo mundo que acompanha aqui sabe o quanto eu sou um cara que não tenho essa confiança toda em Rock Kennedy, mas a gente precisa ser justo. E hoje Rock Kennedy deu conta do recado e salvou o Santa Cruz conseguindo esse pontinho aí importante. Então, e é muito importante isso, Fábio, porque quando a gente fala aqui sobre Rock Kennedy e casa até com o que a gente acabou explicando agora para o Paulo, não é uma questão de torcida, sabe? É uma questão
de avaliação. Então eu não estou muito longe disso, torcendo para Roquene de mal, porque eu acho que ele não tem o nível que o Santa Cruz precisa. Cara, o que eu mais quero aqui é que eu esteja errado e que ele consiga. É uma preocupação que a gente tem e baseado no que a gente já viu o Rock Kennedy apresentar. Infelizmente, em outras oportunidades no Santa Cruz, ele não deu essa segurança que, por exemplo, ele mostrou hoje. Como ele também já fez partidas como hoje, tá? A gente lembra aqui de Rock Kennedy, por exemplo, no começo, no Pernambucano do ano passado, é, ele teve atuações importantes. Tem uma defesa num jogo contra o Retrô, que o Santa Cruz vence por 1-0, assim, fantástica. Lembra até um pouco a sequência de defesa que ele conseguiu. Acho que naquele jogo foi até mais surpreendente. Mas, enfim, em resumo, o Rock Kennedy muito bem aí, melhor da partida. Destaque do Santa Cruz hoje, muito importante para o Santa conseguir esse empatezinho fora de casa. E por falar em gol, o Felipe Alves, que ficou no banco no primeiro jogo, não ficou no banco nesse, né, Arthur Silva? É um indício que ele já tá indo embora, ou só um revezamento, ou ele só perdeu a posição reserva mesmo, agora é terceiro goleiro e Eu paciência. acho que eu acho que foi só apenas aquela questão do rodízio, sabe, Fábio? Ah. De como o Santa tem dois goleiros ali reservas, que não há uma definição, eu pelo menos torço por isso, que não há uma definição 100% clara em pelo menos quem é um reserva, talvez a decisão de Marcelo Cabo ali junto com os dois goleiros e o restante do elenco seja de em, sei lá, um jogo vai ser Felipe Alves no banco, no outro vai ser Gabriel. Um jogo vai ser Felipe Alves, o outro vai ser Gabriel. Não acho que seja nada relacionado à saída, não. Queria que fosse, porque eu acho que seria melhor para todo mundo. Inclusive para o próprio Felipe, tá? Um empréstimo aí, porque talvez novos ares ele consiga recuperar o seu futebol. Por mais que eu não seja fã de Felipe Alves, eu acho que todo mundo concorda que o normal dele não é essa sequência de jogos ruins que ele teve no Santa, né? Às vezes a pressão, o momento, as coisas não encaixam, em outro local ele poderia funcionar bem. Ano passado ele fez um Paulista bom no Noroeste, por exemplo. Eu acho até que se o Noroeste quisesse, seria uma oportunidade interessante para ele fazer isso e ao mesmo tempo para o Santa abriria um espaço em folha para trazer um novo goleiro, né? Então eu acho que seria o melhor para todo mundo ali no final do dia, mas eu não acho que seja isso. Arthur querendo achar um novo lar para Felipe Alves. Vocês perceberam, né, galera? Ele não foi Botafogo bem tá no precisando, não, Paulista. Fábio? Não, tem três goleiros. O nosso terceiro goleiro, Arthur Silva, não é querendo me gabar, não, mas era o terceiro goleiro do São Paulo na Série A. O nosso terceiro goleiro. Então, estamos bem de goleiro. É quem? É O Michael. Ah, chegou o Max Wallace, né? Max Wallace e Leandro Matias, que é um jovem goleiro que estava no São Paulo. Tá. Bom, o Hamilton, ou Hamilton Almeida, ele fala: Arthur, pensando na corneta, o time foi mal, mas é necessário levar em consideração o desgaste físico. Você levou, né? Sim. Veja, o pessoal tá achando que eu estou sendo corneta. Mas veja, se esse jogo não tivesse esses atenuantes, aí sim vocês iam ver o que seria uma crítica pesada. Eu tô levando em consideração isso, eu acho que faz parte. Mas, por exemplo, o desgaste físico não explica tudo que a gente viu no Santa Cruz na partida de hoje, sabe? É, a questão que você até falou no jogo anterior, né, da marcação, também apareceu hoje, né? E no primeiro jogo era domingo, 6 da noite. Então, não tinha o desgaste de hoje, era o primeiro jogo do ano. Exato, Então, exatamente. problemas que se viu na primeira rodada também se percebeu nesse jogo, né? Então, enfim, na verdade, é preciso um recorte maior, né? Pra gente saber se é realmente o time que não vai encaixar, o técnico que não tá conseguindo evoluir, ou se é realmente uma questão de início de temporada, a galera pegando no tranco ainda. Isso aí só o tempo dirá, É dar tempo né? ao tempo, né, Fábio? Quando É a gente isso. tiver um espaço amostral maior, mais partidas, aí a gente vai conseguir realmente fazer análises mais coerentes. Por isso que eu bati muito na tecla de que torcedor que está naquela de lixa de dispensa, jogador que não pode mais ser utilizado, cara, é uma loucura, sabe? Assim, a gente tem 2 jogos, sabe? Quantos jogadores a gente já não viu que começaram mal e que depois cresceram muito de rendimento, como também a gente já viu jogadores que às vezes estão muito bem e depois caem, sabe? Então, ainda é muito no começo, vamos ter calma aí com as análises. Bom, Ana Maria que ela perguntou por que não. Que a Globo Pernambuco não está passando. Não, porque é o Gold, né? Na verdade, não está passando o jogo do esporte, né? O esporte, inclusive, nesse momento vai vencendo o Retro por 1-0. Eu acho que é o que o Pedro Casé respondeu aqui. Eu acho que é exclusividade, tá? O jogo da Globo aberta é exclusivo da Globo, então não passa em nenhum outro lugar. Isso é um problema porque para quem tá fora de Pernambuco, né? Não vê o jogo, né? Curioso. Mas não tá
Pra ver o Mas, jogo do Sport vai ter que tá no Recife, né? mas eu acho estranho porque o jogo do Santa Cruz domingo, salvo engano, foi com a Globo e eu consegui assistir no Gold também, tá? Mas enfim, não sei se foi uma questão Então, diferente mas agora eu para acho que foi uma essa questão rodada. porque a Globo não ia. A Globo antecipou o Carioca, né? Ela não ia ter jogo no, Pode ter sido no então. domingo. Aí o Flamengo teve que antecipar um jogo por causa da data da Supercopa do Brasil. Aí a Globo decidiu mostrar a rodada já no domingo. Iria começar hoje. Até por isso o jogo do Santa teve data alterada. Não ia ser no sábado, foi pro domingo, ou foi o horário alterado. Teve Teve uma um coisa, horário, né? 1 hora para Isso. frente. Então, foi por causa justamente da Globo. Então, como foi em cima da hora, eu acho que o Gold já tinha ali, como não estava na conta, né? Ali que não teria transmissão da Globo, o Gold continuou transmitindo. Mas esse jogo do esporte, como já estava ali programado, né? Para ser um jogo exclusivo, eu acho que por isso não tá tendo transmissão. É ruim, né? Pedro Porque confirmou até. aqui. É, Exatamente isso. Foi o único jogo que teve essa exceção e faz sentido. Eu me lembro que ano passado era dessa forma, de fato. O jogo que passa na Globo é só na Globo. o que é ruim porque esse jogo não passa na internet, né? Por exemplo, no Globoplay aqui, eu até abri meu Globoplay, não tá o jogo do esporte. Eu não estou em Pernambuco, né? Então fica meio restrito a Pernambuco, meio maluco isso, né? Podia, ok, transmite para Pernambuco, mas coloca no Globoplay pro resto do Brasil, né? Até porque tem torcedores do esporte, enfim, no Brasil inteiro. É meio estranho, né? Mas, enfim. Bom, vamos seguir falando de Santa, dupla de zaga, Eurico e William Alves. Só um último comentário sobre o jogo. Eu acho que no site do GE você consegue ver. Ah, no site do GE, pode No ser. site do GE eu entrei lá e tem assim, ao vivo, grátis, tal, e aí você consegue ver. Só trazendo a informação aí Ah, tá. Então não é no para Ana Globoplay, é Maria. no site, tá? Então, muito bem. Então você. Vou até tentar ver aqui para confirmar isso aí. Boa. Falando da dupla de zaga, tá? Eurico, eu vou dizer, Fábio, que talvez Eurico seja a maior decepção que eu venho tendo aí nesse começo de temporada, tá? E aí é uma decepção porque é um cara que a gente já viu atuar em muito bom nível. O Eurico foi um esteio defensivo do Santa Cruz na temporada passada, terminou muito bem. Um zagueiro que fez uma partida, por exemplo, contra o América de Natal no Arruda fantástica, assim. Então, um excelente zagueiro, mas que esse ano, por mais que tenha feito um amistoso interessante ali contra a Defensa e Justiça, foi uma das melhores atuações aqui quando a gente foi dar a nota no campinho, mas tanto contra o Decisão como hoje, errando muito mais do que ele costuma errar. Eurico hoje errou saída de bola, errou no gol, né? Como eu falei, foi dar um bote, voltou errado e não conseguiu, na verdade, ter isso no bote e acabou abrindo espaço ali para a jogada do Maguari. Tem um lance no segundo tempo onde ele erra, que é uma cabeçada da equipe do Maguari, ele dá muito espaço para o jogador, erra uma saída de bola que poderia levar muito perigo para o Santa, algo que já tinha acontecido contra o Decisão, enfim. Então, Eurico realmente está deixando a desejar. E como hoje eu acho que foi um jogo em que o Santa acabou mais penalizado por essa parte defensiva, eu já tinha colocado o Laranjinha na partida passada, mas foi um laranja mais de atenção, porque não tinha o Santa Cruz levado nenhum gol. Hoje, como o Santa foi penalizado por isso, eu vou colocar um vermelho, tá, para Eurico. Mas assim, é um dos casos que eu digo. A gente conhece o jogador, a gente sabe que esse não é o nível normal de atuação dele, então pode muito bem aqui ser questão de começo de temporada, ou realmente 2 dias que ele não esteve bom, muito longe de Eurico ser um jogador que é dispensável e que não vai ajudar o Santa Cruz, tá? Calma, mas a gente precisa analisar o que tem dentro, o que aconteceu dentro de campo. Já o William Alves eu vou colocar um razoável, tá, Fábio? Eu acho que foi um jogador que não fez uma atuação boa. Poderia ser um laranja, porque o sistema defensivo do Santa como todo não funcionou, mas eu acho que o William acabou tendo uma atuação que foi muito mais penalizada pelos outros do que por ele. Como eu falei, Eurico esteve abaixo. No lance do gol, por exemplo, ele tenta corrigir a besteira de Eurico, não consegue, né? A falha do Eurico não consegue. E no restante, ele não foi um cara que comprometeu. Você não vai lembrar aqui de falhas capitais de William Alves, então por isso vai ser um razoável aí para ele. Muito bem, vamos para as laterais, mas antes, realmente, só confirmando, o jogo do esporte tá no site do GE, tá? Então, dá pra ver quem está fora de Pernambuco. Mas acesse o NE45, tá? O GE é só pra ver esse jogo do esporte aí. Notícias do futebol nordestino é no ne45.com.br. Bom, Pedro Costa. Pedro Costa foi uma partida muito ruim. No primeiro tempo, Pedro Costa foi, sem dúvidas, o pior jogador do Santa Cruz para mim. Principalmente pelo aspecto defensivo, sabe?
perdido na marcação. Esse já é um ponto que eu venho falando dele ali desde o jogo contra o Defensa e Justiça. Algumas pessoas até disseram que eu estava perseguindo o Pedro Costa, mas na verdade, Pedro Costa, se eu falei que o Eurico é uma decepção entre os remanescentes, para mim, Pedro Costa é a decepção até o momento. Obviamente, o recorte é pequeno, das contratações, porque era uma contratação que eu até tinha trazido aqui, que tinha uma expectativa positiva. Um cara que não é titular no Remo, tá? Teve um corte aí que o pessoal entendeu errado. Eu sei que Pedro Costa não era titular no Remo, mas que jogou algumas partidas de titular na reta final, né? Porque Marcelinho, que era o lateral direito, o titular, acabou se machucando, né, na partida ali contra o Novo Horizontino. Ele chegou a ter uma sequência, acho, de 2 jogos, 3 jogos como titular. Então, assim, um cara que estava participando do acesso de uma equipe da Série B para a Série A tendência é que ele fosse útil para o Santa Cruz numa Série C. E não apenas por isso, tá? Porque eu conhecia o jogador. A gente viu o jogador jogar aqui no Retrô, aqui próximo. Ele também teve uma temporada boa, salvo engano, no Tombense. É... Então, era um jogador que tem características interessantes, mas realmente não começou bem no Santa, sobretudo nesse aspecto defensivo. Hoje, eu não vou colocar o vermelho para Pedro Costa, porque eu acho que tiveram jogadores ali que vão ficar um pouco abaixo, embora eu acho que ele errou muito tecnicamente. Tem um lance no final que ele, pelo amor de Deus, é basicamente o último lance, que ele coloca a bola para frente e erra assim muito. Um passe que ele dá para Israel também, que ele erra. Poderia ser um vermelho, mas eu vou dar o laranja porque tem um recorte ali de Pedro Costa que é esse recorte onde ele começa a conseguir atuar, ele chega a atuar, mas algumas vezes como ponta direita, tendo esse espaço, que é onde a gente vê o Pedro Costa que funciona. Como eu falei, é um jogador velocista, um jogador para jogar em progressão e que precisa de campo. Quando ele teve isso, ele conseguiu mostrar características interessantes. Então, por causa disso, eu vou aliviar um pouco ali na avaliação dele. Mas assim, se vier alguém aqui no chat, alguém nos comentários dizer que tem que ser vermelho, tá justo também, tá? Foi só um critériozinho que eu utilizei para diferenciar ele, por exemplo, de Rodrigues, que aí eu vou colocar o vermelho, porque por mais que Rodrigues no primeiro tempo ele tenha sido menos prejudicial ao Santa Cruz do que Pedro Costa, o segundo tempo de Rodrigues foi assim absurdo. No primeiro tempo, o Rodrigues já tinha deixado a desejar mais na parte ofensiva, porque apresentou-se 2 vezes ao ataque, teve chance de fazer cruzamentos com espaço e desperdiçou, fez cruzamentos assim ruins, até mesmo o lance que Vitinho acaba desperdiçando é um cruzamento que ele erra, porque ele procurava Patrick Alan, a bola sobra para Vitinho. Vitinho, por exemplo, eu acho até que ele perde o gol um pouco por não acreditar que a bola ia chegar até ele, porque claramente o cruzamento não era para ele, que estava lá do outro lado, sabe? Então foi um erro ali e teve outros lances ainda de Rodrigues que ele vacilou no ataque, mas o segundo tempo dele foi uma temeridade gigantesca, assim. Foi um espaço muito grande que o Maguari teve para atuar, uma avenida completa, talvez até pior do que o primeiro tempo de Pedro Costa. Até porque o Santa Cruz no segundo tempo, como um todo, foi pior, né? Como a gente já trouxe aqui. Então, vermelho aí para Rodrigues. Espero que Alex Juan consiga ganhar condições aí o quanto antes. Ele que foi contratado também como um desses caras para ser referência, já jogou Série C muitas vezes e tendo sucesso, né? Tendo acesso, sendo esteio do time, no caso no Brusque. Espero que ele volte logo é, para nos ajudar aí nessa posição. Bom, vamos partir agora para o meio de campo, né? Balotelli e Pedro Favela, começando por eles. Vamos lá. Balotelli eu vou colocar o vermelho também. Tá? Acho que Balotelli hoje teve uma partida bem distante do Balotelli que a gente conhece. É mais um que vai ser um caso ali de Eurico. O torcedor sabe do nível de Balotelli, o torcedor sabe que não é essa partida de hoje que vai depor para dizer que Balotelli não serve para o Santa Cruz, mas realmente hoje Balotelli surpreendeu negativamente. Nem foi o Balotelli na marcação que a gente está habituado, o cão de guarda ali que consegue fazer desarmes e fechar realmente ali a frente da área do Santa. E nos passes teve um aproveitamento muito, muito, muito baixo. Lembrou o Balotelli do começo do ano passado que tinha essa limitação e depois foi evoluindo, tá? Então, Balotelli de fato aí muito mal e eu preciso pesar a nota aqui porque eu acho que esse setor de volantes, junto com os laterais, foi o pior setor do Santa Cruz na partida. Então não dá para a gente ter avaliações boas nesse sentido. O Pedro Favela, eu vou colocar o Laranjinha, tá? Eu acho que ele teve uma atuação menos pior do que a de Balotelli. Não que foi uma atuação boa, mas é apenas aquilo que a gente acaba falando aqui. Para dar uma diferenciada um com o outro, eu vou colocar o Pedro Favela no laranja. Eu acho que ele errou menos passe, ele teve menos perdido na marcação do que o Balotelli, mas também não fez uma boa partida. Muito bem. Alguns comentários aqui sobre o Campinho. O Vitor Hugo fala que o Balotelli estava muito abaixo. Também aqui o Hamilton Almeida fala Rodrigues foi regularmente mal, padrão.
né? E que o Pedro Costa foi decepcionante. O Pedro Casé fala que o Pedro Costa foi contratado com status de ser um esteio do time. Tá aí comentário da galera sobre os jogadores. E o Patrick Alan? Nem um verdinho até agora, tirando o Rock Kennedy. Patrick Alan, dá pra pegar um verdinho ou não foi pra estudo? Eu tô nessa dúvida, sabia, Fábio? Se Patrick Alan, eu acho que assim, primeiro eu preciso dizer que Patrick Alan foi o melhor jogador da parte ofensiva do Santa Cruz. Então aqui dá pra gente dizer que a gente analisou até a intermediária defensiva, né? Daqui pra frente é a parte ofensiva do time. Patrick Alan foi o melhor jogador do Santa Cruz na parte ofensiva. Não sei se o suficiente para um jogou bem. O primeiro tempo para mim de Patrick Alan foi de jogou bem. Esse recorte que eu falei que o Santa Cruz teve bem na partida, teve muito da participação de Patrick Alan. Basicamente, todos esses lances ele participa. O lance do gol é um passe dele, né, para Renato. Por que é que eu fico na dúvida? Porque ele caiu de rendimento ali no segundo tempo. Tá? Eu acho que ele não conseguiu participar tanto do jogo na segunda etapa, mas para mim muito também porque ele não teve gente para dialogar. Enquanto ele esteve em campo, a melhor chance que o Santa Cruz teve foi um passe muito bom dele para o Quirino. E o Quirino até fez a sua parte, mas depois o Santa Cruz não conseguiu dar sequência na jogada. Eu vou colocar o jogou bem, tá, para Patrick Alan. Vai ser um jogou bem, menos jogou bem do que o do outro. Eu acho que contra o Decisão ele acabou jogando até melhor do que hoje. Mas eu acho que vale premiar aí um jogador que foi muito importante para as tentativas ofensivas do Santa Cruz. Como eu disse, as principais jogadas do Santa Cruz tiveram a participação dele. Tem uma finalização dele de fora da área, tem uma jogada de bola parada, ensaiada, que ele cruza uma qualidade muito boa ali para o Pedro Favela, tem uma chance muito boa de marcar. O lance do pênalti tem a participação dele, então eu acho que vale aí essa menção positiva para Patrick Alan, que vem sendo até agora o principal jogador do Santa Cruz na temporada. É um recorte pequeno, mas esse, assim, se a gente falou um pouco aqui das decepções, né? Patrick Alan não é uma surpresa, porque eu acho que a expectativa já era boa, mas é um cara que está realmente deixando a torcida do Santa Cruz aí esperançosa pelo nível que ele tem conseguido ter na equipe até o momento. Bom, para fechar o time titular, trio de ataque, Vitinho, Renato e o Quirino. Boa. Vitinho Laranjinha, tá? Eu acho que Vitinho é um jogador que ele ele tem uma qualidade no 1 contra 1, tá? Ele conseguiu levar vantagem na maioria dos duelos de 1 contra 1 que ele participou, o que é um ponto positivo, porque a gente viu, por exemplo, contra o Decisão que Robinho não conseguiu isso. Mas eu tô colocando o laranja aqui para Vitinho porque ele errou muito na tomada de decisão, no passe, no último gesto técnico ali, na finalização, sabe? Então, ele consegue a primeira parte da jogada. A conclusão não está indo bem. Então, foi um jogador que é, foi mais interessante do que Robinho, por exemplo. Eu acho que se for falar aqui de titularidade, ele para mim merece permanecer como titular da equipe. Na verdade, eu acho que um ponta que merecia ter alguns minutos é Viniora, que é um ponta que entrou da base do Santa Cruz, entrou contra o Defensa e Justiça, teve uma jogada interessante, depois não foi mais acionado, mas não acho que foi uma atuação boa de Vitinho, tá? Então, laranjinha aí para ele. Renato eu vou colocar o razoável. Eu acho que Renato fez um primeiro tempo é, de razoável para bom, assim, tentando participar do jogo, participando mais, fazendo essa movimentação quando queria abrir espaço. Não à toa foi ele que sofreu o pênalti, ele que converteu o pênalti, mas o segundo tempo foi extremamente sumido. Parecia que nem estava participando do jogo, por isso que baixa um pouco a nota. Mas ali pelo fator decisivo mesmo, eu vou colocar Renato como um razoável, um degrauzinho acima de Vitinho. E Quirino também um razoável, tá? Eu acho que hoje foi um jogo que Quirino não conseguiu participar tanto como no jogo contra o Decisão. Foi um Quirino um pouco mais abaixo, mas assim, mesmo assim, um cara muito importante para o time, tá? Eu citei aqui no lance do pênalti a importância dele fazer na parede para a bola chegar bem até Patrick Alan. É um cara que faz muito pivô, sofre muita falta. Eu acho que o Maguari percebeu muito o jogo do Quirino, via marcar ele muitas vezes ali quase que no meio campo. Tem um lance no começo do segundo tempo que ele sofre uma falta, ele reclama até com o árbitro, ó, já é minha 10ª falta aqui que eu estou sofrendo, cadê o cartão? Não aguento mais. E o árbitro percebeu que de fato isso estava acontecendo muito. Então, assim, muito brigador, mas hoje ele não conseguiu. Assim, teve muito essa participação em termos de briga, de movimentação, mas pouca em efetividade, pouca participação efetiva realmente no ataque, então por isso que ele fica apenas como razoável. Muito bem, vamos partir agora para os jogadores que entraram no segundo tempo, Arthur Silva. Ver se alguém aí se salva. Acho que não, né? Porque o segundo tempo do Santa foi até pior do que o primeiro. Vamos ali para a lista de jogadores
que entraram. Os que entraram primeiro, William Júnior, Matheus Regis e Andrei. Isso, e o Gabriel Galhardo, que até entrou primeiro, né? Eu vou começar com o Gabriel Galhardo para ir nessa ordem cronológica e pode colocar o muito mal para Gabriel Galhardo, viu? Eu falei assim que a mudança de Marcelo Cabo ela fez sentido do ponto de vista tático, mas do ponto de vista técnico, Gabriel Galhardo, eu acho que ele errou tudo que tentou dentro de campo. Eu não me lembro de uma jogada certa de Gabriel Galhardo na partida. Realmente errou passe assim de 1 metro, errou passe. Não tem condições, assim, realmente eu vou colocar o muito mal aqui, não tem muito o que avaliar. O cara errou tudo, até correndo errado dentro de campo ele estava, assim, precisa acordar para a vida, porque nesse nível aí não vai ter condições de permanecer. Pronto. Esse é um jogador que preocupa até do ponto de vista de permanência, que é a atuação que ele teve, sabe? Já é um cara que caiu de rendimento na Série D no ano passado e já não começa o ano bem, sabe? Preocupa. Sem o irmão também, né? E foi até um ponto que gerou atenção, né? Porque quando teve a confusão ali de Thiago Galhardo, mas o pessoal fala que em termos de ambiente ele nunca foi um problema, tá? E, inclusive os vídeos que tem do Santa Cruz ali de resenha e tal, e sempre ele que tá, então é um cara que tá bem ambientado com o elenco, mas realmente uma atuação muito, muito abaixo hoje. Fico alerta aí e ficar de olho ali para frente. Dos outros três que entraram em sequência, Israel eu vou colocar sem nota, tá? Eu acho que foi muito curto ali o espaço de tempo que Israel teve no jogo, não faz sentido a gente avaliar. Então, eu sei que Fred não colocou ainda aqui o quadradinho branco, mas se quiser deixar. Ah, Gabriel já. A galera já desenrolou ali, show. Então, Israel sem nota. E aí o trio que entrou junto, tá? William Júnior, eu vou colocar como o mal. Eu acho que o William Júnior entrou abaixo do que ele vinha entrando. Não gostei muito da participação de William Júnior hoje. Poderia ter feito mais do que acabou fazendo no campo. Matheus Regis, mal também. Eu acho que ele foi um cara participativo, tentou chamar o jogo, mas assim, o gol que ele perdeu não existe. Eu não vou colocar ele muito mal, porque eu terei sido injusto com os outros que eu avaliei como muito mal. Mas Matheus Regis é um cara também que preocupa em termos de contratação. Quando o Matheus Regis foi contratado, eu falei, né, que não faria a contratação, achei que o Santa Cruz acho que o Santa Cruz está pecando na montagem dessa posição de pontas. Algumas pessoas ali falaram, e um ponto que eu trouxe, e para mim continua sendo uma verdade, tá? O Santa Cruz não renovou com o Giovani, e eu não acho que é um erro não ter renovado com o Giovani, só para deixar claro. Eu acho que o Santa teve a leitura correta relacionada a Giovani, que é um jogador que não vale os 2 milhões por 50% que o Barra estava pedindo, o Tubarão, perdão, estava pedindo. O Santa Cruz tentou estender o empréstimo, não conseguiu, beleza, segue a vida. O problema para mim é que o Santa Cruz contratou 3 pontas, e eu desafio algum torcedor do Santa Cruz cravar que qualquer um dos três é melhor do que Giovani. Então isso não é uma defesa que Giovani deveria ter permanecido. Na verdade, isso é uma defesa que o Santa Cruz precisava ter contratado jogadores que a gente olhasse e não tivesse dúvidas que eram de um nível melhor do que Giovani. Porque o próprio Giovani terminou a Série D mal. A tendência, então, é que a gente precisasse de um upgrade para a posição e esse upgrade não veio. E eu acho que a atuação hoje de Matheus Regis é preocupante. Eu conheço ele do futebol paraibano, você deve saber também, né, Fábio? Jogou no, Sim, é no, do Campinense, jogou né? ele jogou no Botafogo também ou não? Eu lembro dele no 13 e Não. no Campinense. No Botafogo não, né? Jogou no 13, no Campinense, e assim, ele é um cara, ele é esse futebol, tá? O futebol que eu tô habituado de ver de Matheus Eu Reis acho é esse, ele meio Série D, participativo. viu? Eu não sei não. Série C eu acho que tá um pouco demais Não, pra ele. não, isso que eu Ele digo não é que é até. Série C não, é o que ele mostrou hoje. É participativo, vai correr, vai driblar, mas não vai decidir jogo. Não vai marcar muitos gols, sabe? Assim, a minha expectativa é realmente essa. Obviamente, são só 2 partidas, a gente vai ter que ver, mas me preocupa pelo que eu já vi de Matheus Reis, pelo que eu já conheço. Né? E infelizmente Ele até ele mostrou surpreendeu até na aqui não é carreira, diferente viu? disso. Eu achava que ele ia ser um jogador ali de Série D, futebol paraibano, até jogou Série B recentemente, né? Mas enfim, Ele foi eu, bem no eu- CSE, na Série D, eu acho que 2023. E aí depois disso ele foi bater no São Bernardo. Teve um começo bom naquele São Bernardo meio sensação. E depois saiu rodando. Aí rodou na Ponte Preta, não foi bem. Teve chance no Guarani, não foi bem. No Botafogo de Ribeirão Preto, não foi bem. vamos ver agora Enfim, no Santa, né? O Thiaguinho tá emprestado ao ABC, né? isso. Mas não dei ideia de chamar de volta, não. Deixa ele Não, lá, ser feliz. É bom pra todo mundo ele muito ficar lá. bem. E Bom, aí, o último que faltou ali foi Andrei. Aí foi o que entrou melhor, tá? Dos jogadores que o Santa Cruz acionou no segundo tempo. Vou colocar um razoável para Andrei. Entrou melhor do que na partida passada. Já foi um Andrei hoje que deu combate.
Ele teve pelo menos ali 2 ou 3 lances que ele consegue fazer o desarme, coisa que a gente não tinha visto contra o Decisão. E o lance, por exemplo, que Matheus Regis perde o gol foi um ótimo passe de Andrei, né? A qualidade dele com a bola no pé a gente conhece. E eu acho que não é por suficiente para o jogou bem, mas foi um Andrei razoável realmente ali no segundo tempo. O que preocupa de Andrei é a questão física, tá? Aí sobre o aspecto físico, o Andrei é um cara que claramente a gente vê que ele não tá bem fisicamente. Não sei se ainda é algum resquício das lesões que ele teve ou se é realmente preparação. Mas, por exemplo, um desses desarmes que ele deu foi um lance ali pouco tempo depois de ele entrar. Ele deu o desarme e depois parecia que ele estava cansado, sabe? Da corrida que ele teve que fazer para desarmar. Ele parecia não aguentava mais ali. Enfim, chama atenção isso. Mas o razoável aí tá de bom tamanho para ele. Muito bem. Para finalizar, Marcelo Cabo. Eu vou colocar o mal para Marcelo Cabo. Porque o Santa Cruz não fez uma boa partida, ao meu ver, quando eu olho o geral. Mas eu acho que Marcelo Cabo, em termos de leitura de jogo, eu vi muita gente criticando a leitura de jogo, eu não achei tão ruim a leitura de jogo dele. Como eu falei, as mudanças no segundo tempo, o Santa Cruz conseguiu evoluir no segundo tempo após as mudanças dele. Não para fazer uma boa partida, mas para conseguir estancar a sangria que estava desatada ali no segundo tempo. As mudanças dele na escalação também acho que fizeram sentido, mas a minha avaliação do jogo mal é porque a equipe não funcionou como conjunto e, sobretudo, na parte defensiva. Ele segue apresentando os problemas ali de marcação, o Santa tendo dificuldade na saída de bola, um espaçamento muito grande, um espaço no entrelinhas para o adversário, e aí isso tudo entra na conta do técnico. Então, por isso, o Marcelo Cabo jogou mal. Muito bem. Então, todo mundo avaliado. Aí o Santa tem um jogo relativamente tranquilo na próxima rodada contra o Vitória, né, Arthur Silva? Tem que O... vencer. Tem tem que que vencer, né, vencer para e de preferência vencer bem para afastar essa preocupação. E o vencer bem que eu falo não é nem tanto placar, pode ser 1-0, mas desde que mostre futebol, seja aquele 1-0, sabe, criando muitas chances, acabando desperdiçando, mas é importante essa evolução em termos de desempenho e vai ser uma janela boa para isso, né? Muito bem. Então é isso, galera. Chegando ao fim